prontos? Ai, eu não, está tudo pronto. Estamos prontos? Estamos Estamos prontos prontos. para quê, né? Mas é uma pergunta ou uma É afirmação? uma pergunta. Ah, Para mim, a resposta é não, né? Infelizmente, ainda não. Já vou começar pelo título, né? Ainda não estou pronto, porque a gente vai falar aqui, enfim. A ideia é sempre a gente compartilhar algumas reflexões. Eu sempre acredito. Essa, para mim, é uma premissa, senão eu jamais poderia estar aqui na frente dando palestra, né? Não é palestra, o que a gente faz aqui é compartilhar, pelo menos no meu caso, é compartilhar algumas reflexões, alguns pensamentos que a gente falou o que tem que você faz, não seja modesto. sobre a doutrina espírita, né? Então, para o nosso bate-papo de hoje, eu queria destacar dois pontos, né? Primeiro, recentemente, a gente teve a passagem para o mundo maior, né? Para o mundo espiritual do nosso querido Divaldo Franco. Então, uma parte do nosso bate-papo aqui, eu acho que não poderia ser diferente. É a primeira vez que estou falando aqui depois da passagem do Divaldo. Então, eu queria falar um pouquinho dele, né? Deixar aqui uma pequena homenagem, pequeníssima, né? Perto de tantos anos de contribuição que ele deixou para a doutrina. E depois eu queria aproveitar um gatilho, né? Eu vou trazer aqui uma passagem mais à frente de uma das últimas palestras dele, em que ele justamente aborda, né, dá a deixa para o segundo tema que eu queria deixar aqui, que já vai ser a nossa reflexão final, né, do nosso encontro, se nós estamos prontos para passar pelo que o Divaldo passou, né, e ele deixa, né, uma mensagem da Joana, né, na verdade um conselho que a Joana de Ângeles dá para ele, né, um pouco antes do desenlace, né, e a ideia é que a gente pense um pouquinho sobre isso, né, como é que está a nossa perspectiva em relação ao mundo real, né? O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma ilusão, pessoal. E às vezes a gente acaba se comprometendo com pessoas, criando uma série de vínculos de amizades e nos perseguirão por várias, várias e várias reencarnações, né? Então, às vezes, a gente acaba errando na hora de valorizar as coisas materiais, os vínculos que a gente tem aqui na Terra, tá bom? Então, a ideia, como eu falei, a palestra vai ter três partes, né? Uma primeira parte, a gente vai falar um pouco do Divaldo. Segunda parte, eu vou colocar um vídeo dele, que certamente vai ser a melhor parte da palestra, o Divaldo falando. E depois a gente encerra com alguma reflexão, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, a gente vai falar um pouquinho do Divaldo. O Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927. Então ele faleceu agora no dia 13 de maio de 2025. Então, poucos dias depois de ter feito 98 anos, né? Viveu pouco o Divaldo, né? Teve pouca experiência aqui na Terra, enfim. E ele foi uma pessoa que se dedicou profundamente, né, à doutrina espírita, desde muito cedo, né? Acho que a gente pode dizer que ele foi um dos maiores expositores da doutrina espírita, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, né? Sempre teve uma mediunidade incrível, sempre chamou muito a atenção desde muito cedo. A gente vai falar de alguns episódios da mediunidade dele aqui. E além dessa mediunidade, o trabalho que ele tinha em conjunto com a grande mentora espiritual dele, a Joana de Ângeles, para quem não conhece, muitas das obras psicografadas por Divaldo foram em parceria com a Joana de Ângeles. Além disso tudo, ele era um excepcional orador, ele era conhecido internacionalmente pela sua oratória e pela obra de caridade que ele tinha, né? Desde muito cedo, ele desenvolveu as suas capacidades mediúnicas, né? Com 4 anos tem um episódio já que já é narrado, que ele conversa com a avó dele e vai falar com a mãe com muita naturalidade, a mãe se assusta, né? É a sua avó, ela já faleceu há muito tempo. Não, ela está aqui, então aquele mal-estar, isso aí é divulgado em vários livros, próprios depoimentos mesmo do Divaldo, em que ele conta essa história. Só que nessas primeiras manifestações dele, né, da mediunidade, a família via como manifestações demoníacas, né? Então ele sofreu toda sorte de violência em casa mesmo, por parte do pai, dos irmãos, né, que não entendiam muito, né? Viam essas manifestações mediúnicas do Divaldo e achavam que aquilo era coisa, pacto com o diabo e etc, né? Então ele realmente passa por uma dificuldade muito grande para gravar toda essa situação desde os 7 anos de idade, e isso vai durar por alguns anos. Ele passa a sofrer com um obsessor, um espírito que ficava obsediando Divaldo desde muito cedo, e é uma obsessão que vai durar anos, fruto justamente de um problema que ele teve com um outro espírito, né, na época da encarnação do século XVII, em que ele tinha encarnado como um religioso francês,
Ele e esse espírito, ele teve um desentendimento muito grave, que resultou inclusive num evento de morte, né? E esse espírito veio perseguindo Divaldo. Ele conta isso. Essa biografia que eu estou contando aqui para vocês, quem quiser depois se aprofundar, estudar, pode entrar na internet, entrar no site Mansão do Caminho, que foi, né, a grande obra de caridade espírita, o grande legado de caridade que o Divaldo nos deixou. Lá tem uma parte do site que é dedicada à biografia do Divaldo. Então, quem quiser conhecer, estudar um pouquinho mais, além de outras obras, tem uma obra biográfica também bastante conhecida dele, já teve filme, enfim, Divaldo tem a sua vida já bastante registrada. E aí esse espírito ele persegue Divaldo por anos, começa desde muito novo, desde muito pequeno, e ele só vai conseguir se livrar, né, dessa obsessão no momento em que ele acolhe, né, numa lata de lixo abandonado, um bebê, e esse bebê, até me arrepia essa história, esse bebê era, na realidade, a reencarnação da mãe daquela entidade que o obsidiava. Então é realmente o amor, né, que consegue romper esse vínculo de obsessão e aquele espírito que obsediou Divaldo por tantos anos finalmente consegue se liberar e prosseguir com a jornada dele, permitindo que Divaldo não sofresse mais esse tipo de obsessão. Então ele desde muito jovem já tem, né, essa relação com a mediunidade. Já na década de 40, né, só para situar, né, a Segunda Guerra Mundial é de 39 a 45. Então a gente está falando dessa época, né, para a gente ter uma noção no tempo, né? Então ali nos anos de 1945, o Divaldo perde o irmão dele, um dos irmãos mais velhos, o José. Nesse processo de desencarne, José ele morre de forma súbita, então ele fica ainda muito apegado ao Divaldo. Divaldo passa a ter um problema na perna, não consegue andar, sofre uma paralisia das pernas. E é nesse momento da vida que ele conhece uma médica espírita já muito famosa na época, estava passando pela cidade, Dona Naná. O nome dela é Ana Ribeiro Borges, e ela ajuda Divaldo a se recuperar, voltar a andar. E nesse tratamento ela percebe a capacidade mediúnica de Divaldo. E é ela que é considerada a grande responsável por levar Divaldo para a doutrina espírita. E a partir daí, enfim, a história de Divaldo que todos nós já conhecemos, né? Em 1952, ele funda, junto com Newton Pereira, a Mansão do Caminho. Então, vejam, né? Estão há mais de 60 anos nesse trabalho, nessa obra de caridade. A Mansão do Caminho hoje, só para vocês terem uma ideia da obra, né? É que Divaldo conseguiu vivenciar os ideais espíritas, né? Foi um exemplo vivo para nós, né? Ele acolhe, a Mansão do Caminho acolhe mais de 5.000 pessoas por dia. Esses dados eu peguei no próprio site da instituição, tá? Então, lá eles dão auxílio material, educacional, espiritual, serviços médicos em mais de 34 especialidades. E como é que ele consegue, né, custear isso tudo, né? Como é que isso tudo era custeado? E aí vem um pouco da produção espírita de Divaldo, né? Divaldo, ele produziu mais e publicou, né, junto em parceria com os espíritos, por psicografia, mais de 260 obras. E todas as receitas, fruto de direitos autorais dessas obras publicadas, ele destina para a Mansão do Caminho, 100%. Então isso permitiu que a Mansão do Caminho criasse, né, chegasse a esse nível, né, e permitisse todo esse acolhimento, toda essa caridade real, pessoal. Isso acontece em Salvador. Quem for a Salvador quiser conhecer, pode procurar o endereço e ir lá. Divaldo viajou divulgando a doutrina espírita por mais de 2.500 cidades em 71 países. Então, realmente foi um grande divulgador da doutrina espírita. Muitos dizem que acima dele só seria só aqui no Brasil Chico Xavier mesmo, em termos de divulgação, né? De amplitude, enquanto produção mesmo, produção de doutrina, divulgação de conhecimento, divulgação da doutrina. Por onde Divaldo passou, ele deixou sempre exemplos de amor, caridade, disciplina e dedicação à doutrina espírita. Preparando essa palestra, eu falei, eu preciso trazer para a palestra uma coisa que me chamou muito a atenção. Quando teve o aniversário dele, porque Divaldo faz aniversário 5 de maio e morre 13 de maio, né? Então ele faz aniversário, passa alguns dias e logo depois vem a falecer. Quando teve o aniversário dele, 5 de maio, eu tinha lido um artigo na internet, um desses diários lá da Bahia, o diário Alô, Alô Bahia. Passou para mim no feed do Instagram e eu leio, gosto de seguir as páginas, né? Porque às vezes, quando você menos espera, vem uma mensagem bacana no Instagram, né? A gente vê tanta besteira no Instagram, quando passa uma mensagem legal, uma mensagem bacana, espírita, isso ajuda, né? Porque às vezes realmente a gente está desanimado, né? A Sara falou aqui mais cedo,
nosso dia é uma onda, né? Tem horas em que a gente está bem, pode vir qualquer coisa que a gente está forte, e tem dia que a gente está meio desanimado, meio prostrado, não entende nem muito porquê, às vezes não teve um desentendimento com ninguém, não brigou com ninguém, mas a gente fica meio, né? Padrão vibratório da Terra, pessoal, é isso. A gente vive num planeta de provas e expiações, aqui tem de tudo, né? Aqui a gente tem de tudo. A gente está aqui para aprender, para fazer teste mesmo, para experienciar diversas sensações e aprender com elas. Porque se a gente não aprender, a gente não avança, a gente continua aqui e a Terra, como vai evoluir, né? Isso é importante que vocês saibam, a gente vai acabar reencarnando não mais aqui, porque a Terra vai evoluir. Se a gente não acompanhar a evolução, a gente vai voltar para mundos ainda mais inferiores. A gente vai ser o que os egípcios foram aqui no nosso planeta. Tem muita gente que olha hoje as pirâmides do Egito e cada dia eles descobrem um negócio novo que a gente não seria capaz, com o nosso conhecimento hoje, de entender, né? Foram povos muito avançados que vieram aqui justamente porque não conseguiram acompanhar, muitos falam, né? Capela, né? Não conseguiram acompanhar a capela, seriam os exilados de capela. E aí acabaram encarnando aqui. A gente vai ter o mesmo momento, como a tia Sara falou no começo, que a gente está na transição. A Terra hoje passa pela transição de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, muitos espíritos estão tendo a última chance de encarnar aqui e acompanhar a evolução do planeta, né? Então, por isso essa loucura e esse caos. Ela falou que a tendência é piorar. O alerta do Frei José é a tendência é piorar, porque está todo mundo recebendo a última chance, a última oportunidade. A gente precisa se apegar a isso, entender o processo, ter muita fé e colocar em prática o que a gente estuda aqui. Então, me preparando para essa reunião, passou essa notícia do Divaldo, lembrando ele ainda não tinha falecido, falou logo no aniversário, já falava do aniversário dele, e dizendo que ele já tinha recebido uma mensagem do mundo espiritual, dizendo que ele já estava em processo de desencarne. Eu falei, pô, morte do Divaldo, não quero nem ler essa notícia, acho que isso aí não... Enfim, vamos comemorar o aniversário dele. E aí, vou ficar até arrepiado. Uma semana e poucos dias, um dia depois, veio a notícia do falecimento dele. Caramba. Aí eu fui catar a notícia para ver, enfim. E aí, notícia, né? Eu falei, bom, acho que isso aí, vamos apurar para ver se essa notícia é realmente verdadeira ou não. E aí eu entrei na própria página lá da Mansão do Caminho, onde ele dava as palestras, né? E realmente tinha um vídeo dele, que eu vou pedir pro nosso DJ, técnico, audiovisual, sendo colocar, é uma passagem, o vídeo segura só um pouquinho, o vídeo ele é um pouco longo, eu não vou colocar todo, depois quem quiser, só vou dar o caminho das pedras, entrar no Instagram, né, entrar na comunidade da Mansão do Caminho, quando vocês forem procurando um vídeo, tem um vídeo intitulado assim, Moratória, e aí ele vai falar, o Divaldo vai dizer dessa moratória que ele recebeu, é o depoimento dele, não sou eu que estou falando, não é a interpretação de ninguém, é o próprio Divaldo quem vai falar aqui. O vídeo dura em torno de 15 minutos. Eu acho que a gente não vai ter tempo para botar o vídeo todo, dependendo da minha presidente aqui. Enfim, a gente vai até onde der. Mas, assim, é um vídeo riquíssimo, pessoal. E é um dos últimos dele. Essa é uma das últimas palestras, é de 15 de fevereiro. Tá? Ele vem a falecer 13 de maio. Então, um pouco tempo depois. Tá? Você por aqui, ó. Por aqui. Pode soltar. Não passamos pela experiência da, da fragilidade da matéria, do momento natural do desencarne ou da desencarnação. Havia 2 anos, eu experimentava uma estranha sensação interior. Como eu tenho um relacionamento muito grande com médicos e pessoas da área da medicina, consultava, relatava, eu fiz check-ups e o resultado era espetacular. Mas eu sentia que estava doente. Alguma coisa me estava roubando as energias de uma forma transcendente. Foi assim que tudo começou.
De repente, no dia comum, eu senti uma dor do lado direito, muito forte, como se fosse uma punhalada. Naquele momento, eu procurei parar, sentei-me, a dor alastrou-se, descendo, e passou. Fomos examinar aqui o nosso posto médico e notamos duas manchas em determinada área do baixo ventre. Eram sintomáticas de uma doença muito grave. No dia seguinte, fomos ao hospital e então descobrimos que eu estava com um problema muito grave e muito simples. O problema não era tão pesado como eu pensava, nem tão simples como eu desejava. Era necessária uma cirurgia de emergência. Então fomos fazer a cirurgia de emergência. Para minha surpresa, o diagnóstico foi câncer. Era um câncer inicial. Mas não me abalou a estrutura, porque eu estava preparado para mais. E perguntei o que deveria fazer. Fazer o tratamento. Vamos fazer o tratamento. Quer dizer, entretanto, que nós não estamos a sós. A nossa vida é abençoada por Deus. Quando compreendermos que a existência tem uma finalidade, além do eu de cada um de nós, a vida se nos tornará gloriosa, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Então, eu fui orar, e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então, eu me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego, o que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. No quinto dia, pela manhã, tudo isso é silêncio. Os espíritos e eu. Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença. E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse: olha, estamos no período dos seus desenlaces. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material, não diga nada, e simplesmente espere a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde mais profundo, fazendo a fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí o fio verde eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então,
Nessa noite, fiquei muito debilitada, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos confiados às entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa e a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, resolvi no hospital, fiquei bem, tive alta. Tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse, eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Porque na mesma hora foram feitos novos testes, radiografias, estudos, e então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Porém, o mais importante nisso é que o câncer desapareceu. A médica, fazendo análise das chapas, cada dia me diz assim, olha, de volta, veja, curioso, aqui está o câncer para você ver. E nos dias sucessivos, ele foi indo diminuindo e desapareceu da forma que apareceu. E eu percebi que o câncer encontra campo, como a tradição informa, melhor nos temperamentos raivosos, nos temperamentos vingativos, nos corpos que veiculam sensações de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, aí o câncer tem força para desenvolver-se. Isso ele não encontrou em mim, felizmente. Então, eu voltei ao hospital. Mas desta vez, eu quero dizer de que tive que enfrentar um mundo espiritual inferior. O mundo espiritual inferior. É necessário uma vigilância mental e emocional muito difícil. Como os valores são relativos. Então, eu me encontrava diante da vida lúcido, vendo aqui todo o nosso trabalho. E a ira, o ódio e espírito do mal, porque nós estávamos no trabalho de edificação da vida comum. E isso se estabelece mesmo como doenças de natureza parapsíquica.
No meu caso, ficou como uma osmose. Eu captava as ondas do rancor, do ressentimento, a, o roubo de energia, eles aspirando para me debilitar, e eu firme nos propósitos. Eu vou ficar bom, vou voltar ao trabalho normal, assim que eu melhore, retenha um pouco de forças, vamos repartir sobre o Evangelho. E então, com esse pensamento, eu me sentia esvaído pelo organismo, o qual o câncer foi retirado, graças ao grande esforço dos irmãos, através de uma cirurgia espiritual, que eu tive a ocasião de ver no além, quando eles fizeram a mudança da matriz cancerígena, tirando daquele lugar e diluindo, e me deram resistência orgânica. Mas a luta dos espíritos do mal é muito grande. É necessário que tenhamos muita vigilância. Então, eu repassava pela mente pequenas falhas que, naquele momento, tomavam uma expressão muito grande, mas era como uma luta mental, sem parar um minuto. Então, fui exportando, comecei a ter muitas dificuldades, e então, um médico, um amigo, eu perguntei ele o que isso acha. Me diga sinceramente. Ele é a marcha inexorável da morte. Os degraus, amanhã está. Eu disse, mas será que com a cabeça, uma boa cabeça, não levanta? Ele disse, pode. Tudo pode àquele que pede a Deus. Eu continuei pedindo, não para ficar bem, que Deus fizesse, que fosse de melhor para o espírito que e então tive a alegria imensa de um prolongamento orgânico. Tá bom. Bom, pessoal, peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo, mas eu até falei com a nossa presidente aqui que eu tinha programado cortar. O problema é que você corta, tem tanta informação e tem tanta coisa importante. Eu acabei de saber aqui agora com a Sara que essa foi a última palestra dele, eu nem sabia. É um trecho da última palestra dele. E, assim, é tão rico, tem tanta coisa para falar, e se a gente fosse falar de todos os aspectos do vídeo, acho que a gente ia ficar Muito assim. muito além. Então, assim, desde a experiência, né, que ele teve, né, em relação, pontuando primeiro o aspecto positivo, né, da fé, a importância da oração, o trecho que ele destaca que no momento em que caiu nas redes sociais, em que ele, né, estava com câncer e as orações que ele recebeu, e aí ele descreveu, a gente vai fazer aqui quando terminar a sessão as nossas preces, né, o ciclo magnético, enfim. Então, esse é um exemplo real de quem tem a mediunidade, né, um depoimento, quem passou pelo processo e como a oração é importante. Então, foi graças à oração e ao trabalho dos médicos da espiritualidade é que o Divaldo venceu o câncer. Em muitos locais, aí, em muitos jornais, disseram que ele morreu de câncer. Não, ele foi curado do câncer, não tinha mais câncer. Né? Os exames já comprovavam isso. Então, esse é um ponto, né? Um aspecto que eu queria trazer aqui para vocês. Outros pontos, né? Ele diz, eu ganhei uma moratória, mas numa parte do vídeo, mais para o meio, ele diz, eu ganhei uma moratória para terminar os meus trabalhos que eu ainda não terminei. Inclusive, ele cita, não sei se todos prestaram atenção, né? Eu ouvi esse vídeo umas 15 vezes antes de trazer outro para vocês aqui, e acho que me emocionei nas 15 vezes. Ele cita, né? Eu precisava terminar a minha obra, terminar o trabalho, uma escola que ele estava fundando ali justamente em fevereiro.
Essa palestra é de 15 de fevereiro. Então ele ainda tinha coisa para terminar. Certamente esse vídeo que ele gravou, porque é só uma parte, né? Em 12, 13 minutos vocês viram a riqueza de informações. Imagino que deve ter sido o vídeo inteiro, né? A palestra inteira. Eu não tive tempo de procurar no YouTube. De Para uma hora sorte e de pouco. vocês, senão a sorte vai acabar botando o vídeo inteiro aqui. Esse negócio de cortar é complicado, né? O que que eu vou botar aqui para vocês? Como eu ainda não vi a palestra inteira, É uma hora e não pouco. foi eu que fiz o filtro, né? Então, o vídeo ele realmente ele é muito rico, né? Mas o ponto que eu queria trazer para nossa reflexão final, né? E aí a pergunta inicial, estou pronto, né? Estamos preparados para o que vai vir? Porque a verdade é que esse mundo aqui é carne, isso aqui tudo é ilusório, pessoal. A verdade é essa. Isso aqui tudo é ilusório. O mundo real, o mundo verdadeiro é o mundo do lado de lá. O que a gente entra aqui, quando a gente entra nessa Matrix, né? Não sei se todo mundo viu o filme, mas é como se a gente estivesse numa verdadeira Matrix. A gente não tem, como se a gente não tivesse consciência de que existe, né, o mundo espiritual, que é o mundo real é lá. Salvo quem tem, né, o dom da mediunidade, né, que consegue perceber isso muito claramente. Eu fico muito à vontade para dizer que eu só acredito, eu nunca vi, nunca escutei, não tem esse tipo de dificuldade mediúnica, vamos dizer Mas assim. nunca é tarde. Pois é. Então, acredito mesmo piamente. Então, eu seria aquele cara que viveria na Matrix 100%, não saberia de nada. E aí, quando você morre, você volta para o mundo, né, o mundo real, que é o mundo que importa, a gente passa por outro período, né, de perturbação e não consegue exercer o desapego. O Divaldo falou aqui na mensagem que a Joana deixa para ele. Então, eu vou ler um trecho aqui do vídeo. Para mim, é o ponto que, não vou dizer que é o ponto mais importante, mas é o ponto que interessa para o nosso objetivo hoje. Divaldo diz, aí são aspas, tá? Eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave e eu me preparasse psiquicamente para uma possível desencarnação. Então, me preparei mentalmente. Comecei pela escala do desapego. O que prende o espírito é o apego pelas coisas, pelas pessoas. Assim, Divaldo teve essa oportunidade, né, de um pouco antes certamente pelo merecimento dele, um pouco antes de desencarnar, ter a ciência de que ele já estava ali no processo, né, 98 anos. É incrível a lucidez de Divaldo, pessoal. 98 anos. A lucidez dele é melhor que muita gente da minha idade aqui. Não teria lucidez para concatenar as ideias altamente complexas que ele trouxe. Falou de vários assuntos raciocínio todo encadeado, com a oratória monumental dele. Ele teve essa oportunidade, né, de um pouco antes de encarnar, saber, ter acesso ao, digamos assim, planejamento encarnatório dele que já estava no final. Eu fico imaginando, tem alguns conhecidos que chegam e falam assim, vai morrer semana que vem, meu amigo. Se o sujeito pudesse perder a encarnação, ele ia perder, porque ele ia fazer tudo. Mas a miopia, né? Aquela miopia espiritual, né? Tudo que ele tinha vontade de fazer, que ele se segurou na vida, ele ia fazendo naquela última semana. Então, ao invés de avançar, o sujeito não anda para trás, né? Ele ia ficar de lado. Enfim, né? Nem todo mundo teria maturidade, e aí a preocupação do Divaldo, né? Exercer o desapego, que é a grande proposta nossa aqui da última reflexão para a gente encerrar. A gente, aqui no mundo da carne, a gente acaba naturalmente ficando apegado às coisas materiais, né? São as coisas materiais que nos dão os gozos terrenos. Isso é humano, né? A grande questão e a reflexão que a gente tem que ter é o quanto esse apego que a gente tem às coisas carnais, às coisas materiais, o quanto isso pode nos prejudicar na hora que a gente for partir para a pátria espiritual. E um detalhe, né? Quando ele fala aqui, ele fala em desapego. Talvez o mais importante de todo esse processo de desenlace que todo mundo aqui vai passar. Acreditando ou não em Deus, acreditando ou não em Espírito, todo mundo vai morrer. Mesmo os materialistas morrem. Todo mundo vai passar por esse processo de desenlace. Então, o ponto alto que ele coloca aqui é o desapego. E o detalhe, ele fala de desapego de coisas, mas ele não fala só desapego de coisas. Ele fala desapego de Pessoas. pessoas. Isso também é um processo importante, porque às vezes quem já está na casa espírita há mais tempo, a gente tem pelo menos essa preocupação, essa vigilância, como o Divaldo pontuou aqui,
outro ponto importante, né? O vídeo é riquíssimo, mas a vigilância é importante da gente estar o tempo inteiro vigilante, principalmente quando a nossa energia cai, nosso padrão vibratório cai. Podem ser, sim, essas más influências. Divaldo que é Divaldo, sofria com essas más influências, imagina a gente. E não tem, né, a envergadura espiritual de Divaldo. Se a gente for à Bíblia, Jesus conta episódios em que ele sofre esse tipo de interferência do mundo espiritual. Tentação, né, que tem várias diferentes passagens bíblicas a elas. Então a gente tem que estar a todo momento vigilante. Normalmente o espírita que está sempre estudando tem sempre essas reflexões, esses conflitos mentais. Fiquei feliz de saber que o Divaldo tem conflito mental, porque eu achava que era só eu. Tem dia que eu fico tanto conflito mental que eu falo, como é que eu estou pensando um negócio desse depois de já ter estudado e lido tanta coisa? Não é possível que eu ainda pense isso. A gente ainda pensa, né? Eu fiquei feliz de saber que o Divaldo também tinha os conflitos dele, porque é humano. A gente está aqui para a todo momento e o espírita tem que ser vigilante. Normalmente, a gente já está mais atento para essas questões de coisas materiais, né? Apego a carro, a relógio, a casa. A gente treina um pouquinho, né? Pelo menos quando vem quarta-feira aqui na palestra, quando escuta, né, alguma coisa, fala, pô, não posso dar tanto valor assim ao meu iPhone, ele não vai comigo lá para outro mundo, né? Será que eu estou valorizando a coisa material de forma correta? O grande problema de você valorizar a coisa material é que ela tem que ser valorizada na escala correta. Um exemplo para facilitar. Muitas das vezes, por questões materiais, um telefone, um celular, às vezes a gente arruma um comprometimento, um envolvimento com alguém, por causa de um celular, de um carro, um bem material que vai ficar nessa vida. Você arruma um compromisso espiritual que vai durar encarnações. Só que o espírita, a gente estuda e aprende isso aqui. Essa parte das coisas materiais, a gente ainda erra e tal. Todo mundo tem o seu depoimento aqui de ter dado o devido valor, né? Ou melhor, não ter dado o devido valor às coisas materiais e acabar gerando outros problemas. Mas eu acho que uma mensagem importante que o Divaldo traz aqui é a questão do apego às pessoas. Porque, naturalmente, a gente tem as pessoas que a gente ama e que a gente quer bem. E a gente tem esse apego. E às vezes o espírito está preparado para o desapego material, né? Mas não para o emocional, para o afetivo. E isso pode gerar problema na hora do desenlace. E aqui, a parte do desapego às pessoas, ele vale em dois sentidos. Tanto para as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, é natural, a gente tem que entender que isso faz parte de um processo. O amor, ele vence a morte, é claro, sobrevive à encarnação, né? Principalmente aquelas famílias espirituais que já vêm juntas há bastante tempo por laços de afinidade. Mas também, pessoal, os vínculos que a gente tem com aquelas pessoas que a gente não ama são aqueles nossos inimigos. Procurem, né, refletir, pensar, não deixem passivos dessa vida para outra. Então, aqui o desapego, né, essa ideia de você, né, colocar toda a sua visão em perspectiva, isso aqui é uma ilusão, o mundo real é lá, o que que eu vou levar na minha mala? Né? Tem um livro que a gente já teve palestra aqui da sala, você está com a sua mala pronta, o que que você está botando na sua mala para levar para o outro lado? Né? Não bota na sua mala um desafeto. Perdoe. Porque se você guarda ódio, guarda rancor, isso cria um vínculo com aquele espírito, com aquela pessoa, que você vai levar. E isso pode gerar todo tipo de processo obsessivo do lado de lá. Tanto de você para ele, quanto dele para você. Porque a obsessão, a gente aprende aqui na casa espírita, ela é de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, entre desencarnados e entre encarnados. Então, enquanto a gente está aqui na carne, a gente tem que aproveitar para se desfazer desses vínculos. Perdoe, pessoal. Se você não consegue amar, levar para sua casa, virar grandes amigos, e não é isso que a gente propõe, quem estuda a doutrina sabe disso, mas desapegue no sentido de vire essa página, compreenda que aquela pessoa que te causou aquele mal está no estágio evolutivo dela. Quem causa mal a outro vai colher os danos que causa, vai semeia vento, colhe tempestade, não tem jeito. Você não precisa ficar guardando aquele ódio. O maior beneficiário do perdão não é a pessoa perdoada. Somos nós mesmos.
Então, esse desapego aqui que o Divaldo fala, desapego das coisas e desapego também das pessoas, não só daquelas que a gente ama muito para que isso não crie um vínculo além túmulo, mas também daquelas pessoas que são os nossos desafetos, para que isso não nos atrapalhe no nosso processo de desencarne. Quando chegar a nossa hora de voltarmos, né? Se Deus quiser, iremos para melhores paragens, né? Se Deus quiser, vamos todos, né? Eu vou dar uma paradinha no umbral rápida, só para dar aquela limpada, né? Depois, né? Mas assim, é fundamental que a gente tenha isso em mente, pessoal. O espírita, ele não pode ficar vivendo a realidade do mundo material, matéria, 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 sem ter essa perspectiva. E às vezes a gente perde essa perspectiva nos momentos mais difíceis. E o depoimento do Divaldo aqui é espetacular, por quê? É um depoimento da visão espírita quando o calo apertou. E ele falou: eu não pedi para continuar aqui. Eu pedi para que acontecesse o que fosse melhor para quem? Ele falou: para o meu espírito. Eu sou espírito. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham refletido bastante. Boa noite a todos e obrigado especial ao nosso querido Divaldo, onde quer que esteja. Vai fazer isso.